Bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura. Quero agradecer por você estar aqui comigo nesse momento de meditação. E para nossa meditação de hoje, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se alguém muito poderoso chegasse até você e perguntasse qual seria o seu maior desejo, aquilo que mais te importa, e o seu pedido seria realizado, o que você pediria? O que você iria dizer para essa pessoa poderosa com capacidade para realizar o seu desejo? Talvez você pudesse pedir um monte de dinheiro, ou uma casa muito imponente, ou aquele carro dos sonhos. Ou talvez você seja uma pessoa bastante altruísta e diria: eu gostaria que todos os problemas da terra desaparecessem e que todas as pessoas enfermas fossem curadas e aquelas pessoas que estivessem na miséria
não tivesse necessidade de coisa alguma. Não importa aquilo que você imagina, que você pensa, que você pediria. O que realmente importa é o que realmente tem valor na nossa vida. E todas as coisas que a gente pode almejar aqui nessa terra, elas são passageiras. Elas têm um tempo limitado. Mas eu gostaria de contar para você um episódio, a história de alguém que esteve diante de Deus, o Todo-Poderoso, e que fez uma grande escolha, que fez um grande pedido. E o pedido dele foi realizado. E esse pedido ficou relatado na Bíblia, ficou registrado como exemplo para a nossa história, para a nossa caminhada. Eu estou falando aqui da história de Moisés com Deus. Moisés, ele vai ter um momento em sua vida que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 13 ao 15. É um pedacinho do diálogo dele conversando com Deus a respeito de algo que ele queria muito e que ele não trocava por nada, que ele fazia tanta questão que ele foi capaz de dizer a Deus que tudo ou nada, ou isso ou nada. E vamos ver o que realmente ele falou com Deus? Nesse texto, eu gostaria de, antes de ler ele, contextualizar para que você entendesse o que está acontecendo. O povo de Israel havia saído do Egito, da casa da servidão, eram escravos por muitos anos. E agora eles estão atravessando o deserto do Sinai. E quando eles estão diante do Monte Sinai, vai acontecer algo muito interessante. Deus havia já falado com Moisés, antes mesmo que Moisés tirasse o povo do Egito. Deus havia conversado com Moisés no Monte Sinai. Havia aparecido para ele uma sarça ardente, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E aquilo era uma manifestação da glória de Deus. E Deus conversa com Moisés. E agora, depois que Deus, pela pessoa de Moisés, tira o povo do Egito e o povo está atravessando o deserto, o povo chega nesse mesmo lugar. E então Moisés vai subir o Monte Sinai e vai tornar conversar com Deus ali. Só que essa conversa dessa vez, ela foi um pouco mais longa. Durou 40 dias. E o povo lá embaixo, vendo aquele monte estrondando, pegando fogo, barulho, trovões. E eles não entendiam o que estava acontecendo ali em cima. E depois, no fim de 40 dias, eles pensam assim: Moisés deve ter morrido, aconteceu alguma coisa, ele não vai mais voltar. E então eles pedem para Arão, o irmão de Moisés, para fazer para eles um bezerro de ouro. E quando eles então tiram as joias, os brincos, as pulseiras, aquele ouro que eles haviam levado com eles, e dão para Arão, Arão funde aquilo, faz um bezerro de ouro, e o povo vai fazer uma festa horrorosa, uma festa a um Deus que não existe. E pior, essa festa, ela costumava ser macabra, porque eles pegavam pessoas e ofereciam como sacrifícios àquele Deus, que era um Deus do Egito. E naquela festa, eles começam a gritar e dizer assim: foi esse Deus, o bezerro de ouro, que nos tirou do Egito, que nos tirou do nosso cativeiro, e agora nós vamos adorá-lo. E quando eles estavam naquela bagunça toda, naquela orgia, naquela festa a um outro Deus, Deus então vai virar para Moisés e falar assim: olha, Moisés, desce, vai lá, conversa com aquele povo rebelde está oferecendo sacrifícios a outro Deus que não a mim. E Deus havia dado para Moisés nesse episódio as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E quando Moisés desce do monte com aquelas tábuas da lei, ele fica tão aborrecido com aquele povo, com tanta raiva daquela festa, que ele joga as tábuas da lei no chão, quebra
e vira para aquele povo e fala: olha, vocês pecaram contra Deus, vocês se esqueceram de quem é o Deus de vocês, Deus certamente está muito triste com vocês. E realmente Deus se entristeceu. Deus ficou muito triste com aquele povo, a ponto de virar para Moisés e falar assim: olha, Moisés, eu vou retirar a minha presença do meio de vocês. Não dá para andar com esse povo. Se eu andar no meio desse povo, eu vou enfurecer e eu vou acabar com esse povo. Então eu vou enviar um anjo e ele vai conduzir vocês pelo caminho até vocês chegarem na terra prometida. Outra coisa, eu prometo para você que ao longo da jornada, todos os inimigos que intentarem contra vocês e fizerem guerra contra vocês, eu vou dar a vitória. E vou manter a palavra da minha promessa. Canaã será a terra de vocês. Percebam que Deus está dando para Moisés 3 promessas. Vocês não vão ser simplesmente andarilhos no deserto. Eu vou enviar um anjo para acompanhar vocês. A segunda coisa é que, independente de qualquer coisa, vocês serão vitoriosos. Cada povo que levantar guerra contra vocês não vai prevalecer. Vocês já são vitoriosos. E a promessa que eu fiz de dar a terra prometida continua de pé. Vocês vão entrar na terra prometida. Parecia uma proposta bacana, não acha? Se a gente vai chegar na terra, se a gente vai ser vitorioso e vai tomar posse dela, então tá tudo bem. Mas Moisés não concorda. Moisés não concorda e ele vai dizer para Deus: não, Senhor, de forma alguma. E é aí que eu quero ler o texto para vocês. Vai dizer assim em Êxodo 33, de 13 a 15. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O pedido mais ousado de Moisés não era a terra prometida, não era ser um grande guerreiro vitorioso, não era ter por companhia um anjo de Deus. O grande pedido de Moisés era que a presença de Deus estivesse com ele. E Moisés, ele prezava tanto pela presença de Deus, que em um texto muito próximo desse capítulo vai dizer para nós que ele armava uma tenda do lado de fora do arraial, onde estava o povo acampado, e lá nessa tenda ele chamava de a tenda do encontro. Era o lugar que ele se encontrava com Deus. Era o lugar que ele ia para fazer as suas orações. E a glória de Deus se manifestava para ele de uma forma tão especial, tão grande e tão majestosa, que as pessoas do lado de fora viam uma glória, uma fumaça, uma nuvem em cima daquela tenda. E eles entendiam que naquele momento Deus estava conversando com Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Deus era tão amigo de Moisés e Moisés de Deus que eles se falavam face a face. Para ele, mais importante do que qualquer coisa era a presença de Deus na sua vida. E se nós retrocedermos um pouquinho a história, a gente vai lembrar que Moisés foi criado como um príncipe egípcio. Ele era criado pela filha de Faraó como sendo o seu filho. Ele foi educado em toda a cultura do Egito. Ele era culto, ele conhecia todas as leis, ele conhecia toda a cultura, ele conhecia de medicina, ele conhecia de embalsamamento, ele conhecia de tudo aquilo que o Egito
produzia e tinha como riqueza, porque ele era príncipe, um príncipe dentro da casa de Faraó. Mas ele entendia que isso não bastava, isso não era a coisa mais importante da sua vida. Nada era tão importante para ele quanto a presença de Deus em sua caminhada. Se Deus não estivesse do lado dele, ele foi ousado em dizer: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me deixe dar um passo desse lugar. Eu acho que essa também deveria ser o nosso maior anseio, o nosso maior pedido, a presença de Deus conosco. Quando eu acordo, eu costumo dizer isso para Deus: Deus, vamos comigo, porque se o Senhor for comigo, meu dia vai dar certo. Tudo vai dar certo. Por maior que seja o desafio que eu possa enfrentar, se o Senhor estiver comigo, se a tua presença for comigo, ninguém vai conseguir me derrotar. Nada vai ser maior na minha vida do que a tua presença. Porque a presença do Todo-Poderoso é o que faz com que tudo passe a existir. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são. Deus é aquele que orquestra todo o universo. Pela sua palavra, tudo foi criado. Pela sua autoridade, todos os reinos se prostram. Eu já disse aqui em algumas gravações e eu gosto muito desse texto, então eu vou repetir. No texto do profeta Isaías, no capítulo 40, vai dizer que ele chama todas as estrelas pelo nome. E nessa arguição, nenhuma falta, porque ele é grande em força, maravilhoso em poder. O poder dele excede todo o nosso entendimento. E Moisés tinha certeza disso. Para ele não bastava um anjo, para ele não bastava ser vitorioso, para ele não bastava tomar posse de uma promessa. Nada teria sentido, nada teria contentamento se não fosse com a presença de Deus em sua vida. E quando Deus vai dizer: olha, eu não vou andar mais no meio de vocês não, vou mandar um anjo no meu lugar, e ele vai orientar. Moisés vai dizer: não, Senhor, de forma alguma, eu não aceito a proposta do anjo. O anjo não é o Senhor é o meu amigo, o Senhor é aquele que eu encontro na tenda do encontro. O Senhor é aquele que está do meu lado, que conversa comigo. Eu prefiro 1000 vezes conversar com o Senhor, ter a tua presença na minha vida, do que ter apenas visão de anjos, ter todo o conhecimento e ciência da natureza humana, ter as promessas, ser um grande vencedor, mas nada terá sentido se não tiver a tua presença na minha vida. E em todo o contexto bíblico, vai dizer que ninguém viu Deus. Mas em Êxodo vai ter um texto que vai dizer que Moisés pediu a Deus para ver a sua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu não contento em ter as visões terrenas. Eu quero ver a tua glória. E Deus vai dizer para ele: ninguém pode ver a minha glória. Se ver a minha glória, vai morrer. Porque vocês são perecíveis. Vocês são humanos. Eu sou Deus. Mas eu vou te mostrar a minha bondade. Às vezes a gente quer ver o sobrenatural e esquece da bondade, que é aquilo que nos guia na nossa caminhada. E Deus então vai dizer para ele: olha, fica ali do lado da rocha, eu vou passar. E quando eu passar, a minha mão vai te colocar sobre a fenda da rocha. E tendo eu passado, você vai me ver pelas costas. E você vai ver toda a minha bondade. Olha que coisa linda. Tudo que ele queria não era terreno. Ele queria a manifestação da glória, a presença de Deus em sua vida. E quando Deus faz isso, que Deus passa, Deus então o põe sobre uma fenda na rocha com a sua mão. É algo que eu acho que a nossa mente humana não consegue mentalizar todo esse fenômeno, toda essa aparição de Deus na vida de Moisés.
mas ele viu aquilo que ele teve como manifestação da glória de Deus, que foi a sua bondade. E por isso ele entendia que nada nessa vida tem tamanho valor do que a presença de Deus. E eu quero dizer para você, eu não sei qual teria sido o seu pedido se Deus chegasse para você e te fizesse propostas de vitória, promessas de posses, ou mesmo a escolta dos seus anjos. O que você realmente gostaria? E eu posso te dizer que não importa o que tenhamos nessa vida, tudo aqui é passageiro. No livro de Eclesiastes, vai dizer que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento, e que Deus colocou no coração do homem a eternidade. É por isso que nada dessa vida, nada desse mundo tem o poder de nos trazer pleno contentamento. Você dizer assim, eu tenho tudo, eu sou completo, eu sou pleno. Você só será pleno se você tiver a eternidade realmente dentro do seu coração. E eternidade não é apenas aquilo que a gente chama de medida de tempo. A eternidade, na verdade, é Deus. Só Deus é eterno. E quando Ele coloca a eternidade dentro do nosso coração, isso quer dizer que nada desse mundo tem o poder de nos tornar plenos ou completos, a não ser que seja Deus. E é por isso que o maior desejo, o maior sonho, o maior presente que alguém possa ter em sua vida é a presença de Deus dentro do seu coração. Porque se você tem a presença de Deus dentro de você, você pode ir onde for, você pode ter o que for ou não ter. Mas o seu contentamento vai estar naquilo que é eterno, naquilo que não acaba, naquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Somos de Deus, viemos de Deus, temos uma necessidade incrível do nosso Criador. Assim como uma criança, um bebê precisa da sua mãe, precisa do seu pai, nós precisamos e somos dependentes dele. É por isso que dentro do nosso coração existe um espaço que só ele pode preencher. Ele é o nosso maior desejo. Não sei se você sabe disso, mas dentro do seu coração, todos nós desejamos, anelamos por Deus dentro da nossa vida, para a nossa caminhada. E eu quero dizer para você, não é errado você ter sonhos, você ter desejos e pedir a Deus coisas. Ele é o dono de tudo e Ele tem poder para realizar todas as coisas na nossa vida que sejam coisas boas para nós e que vai trazer glória para o seu nome. Mas, mais do que coisas, a coisa mais importante que nós podemos desejar e ter na nossa vida, que nos trará contentamento, é a presença de Deus. E o desejo do meu coração é que a sua jornada, a sua caminhada, seja vitoriosa, seja cheia de promessas e que elas se cumpram. Mas que a coisa que você mais venha desejar seja a presença de Deus na sua vida, porque se Ele for presente com você, nada irá te faltar. Que Deus te abençoe e que a presença dEle seja real e constante em cada passo da sua caminhada.